Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos então hoje tratando da parte 2, né, das regras do simulador organizacional, que é o SGM, que estaremos utilizando na disciplina Laboratório de Gestão Simulada. Então a aula de hoje é especificamente sobre as características e as regras associadas às empresas que vão representar a indústria. Indústria no sentido de manufatura de bens, de tecnologia, né? Nós já vimos na aula anterior que o simulador SGM ele produz então 3 tipos de produto, alfa, beta e ômega, que são produtos tecnológicos para atender a demanda desses bens, especificamente a partir do atacado, que vai repassar isso para o varejo, tá certo? Então hoje é importante a gente frisar sobre a indústria. A indústria ela tem basicamente 6 funções. Nós separamos essas 6 funções gerenciais e vocês vão ter a noção de que essas 6 funções também estão representadas na decisão que cada equipe irá fazer ao longo do jogo. A indústria, por existir uma relação direta com a produção, então nós destacamos ali que a função, nós chamamos até de competência central da indústria é fabricar produtos, né? Apesar disso, vocês vão perceber que existe no jogo, né, a função importante que é a da própria previdência, ou seja, garantir a evolução do valor econômico da empresa, atender a sustentabilidade da organização, ou seja, que ela possa se perpetuar ao longo do tempo. Planejamento, vocês precisam então ler o que ocorre no mercado, acompanhar o monitoramento dos concorrentes, fazer com que a estratégia que vocês estão intencionando seja possível de ser aplicada. A produção, como eu já reforcei a vocês, na indústria tem o papel do planejamento e controle da produção, estimar a capacidade através da compra de equipamentos e também desenvolver melhorias, né, que podem ser interessantes no futuro. Recursos humanos, trata-se então da contratação de operários para operarem as máquinas, por exemplo. Eles recebem salário para isso, precisam ser qualificados para poder desenvolver suas atividades e além também de ter benefícios sociais para a manutenção da sua satisfação dentro da empresa. As finanças, então, cuidariam da orçamentação, ou seja, da aplicação dos recursos da empresa na atividade, gerenciar o dinheiro que está disponível em caixa ou a falta dele, fazer previsão de receita, porque a previsão de receita é que começa todas as apurações, isso ajuda muito no planejamento, e pensar na política de financiamento, ou seja, há a possibilidade, nós vimos na aula anterior, que tomar emprestado do banco para desenvolver a atividade é uma decisão que faz parte dessa simulação. Por exemplo, no caso da indústria, nós vamos ver adiante, é a aquisição de máquinas para poder fabricar os produtos. E marketing, o marketing para a indústria é um marketing um pouco mais conservador, digamos. Ele trabalha, além do apressamento, né, definir o preço que cada produto terá, e vocês perceberam isso ao analisar os custos e a negociação junto aos atacadistas. Para isso, a negociação é importante, porque tem a ver com um processo de comercialização e que faz parte do próprio jogo, e também podem pensar em tentar, de certa forma, melhorar o posicionamento desses produtos. Então, vamos avançar nas características da indústria. Antes de conversar, nós falamos no final da aula sobre as regras institucionais, né, sobre as características da demanda. Agora eu vou falar especificamente sobre as características dos fornecedores e de como a venda estará estabelecida entre a indústria. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as relações na cadeia, no que nós chamamos a montante. Então, vou explicar um pouquinho sobre as características dos fornecedores e vou falar um pouquinho sobre a relação da indústria com o seu cliente direto, que é o atacado, relações ajusantes, né? Então, o que nós iremos tratar nesse momento são as condições dos fornecedores. É importante dizer que existem regras pré-estabelecidas para o fornecedor no jogo, mas ele é representado pelo mediador, ou seja, pelo professor que vai conduzir a disciplina. Fiquem tranquilos,
Os fornecedores, eles já têm preços e condições pré-estabelecidas. Os prazos de pagamento também já são pré-determinados, nós iremos ver isso mais adiante. Eles são confiáveis, porque eles não irão deixar de atendê-los nesse momento. O que vocês precisarem em termos de matéria-prima e componente, eles estarão atendendo. Vocês não se preocuparam em comprar matéria-prima no que diz respeito à quantidade. Vocês irão pagar pela quantidade que vocês adquirirem. Por quê? Porque o fornecedor é como se estivesse dentro de um consórcio produtivo, ou seja, tão próximo da indústria que é just in time. Vocês necessitaram de matéria-prima e componente, o fornecedor é interno. Obviamente tem um custo para isso, não só o valor da matéria-prima e do componente, que é o kit que vai fabricar o produto, como também a movimentação, que seria no caso do frete, né? É importante destacar que a relação física entre o kit de matéria-prima, que eu costumo dizer, né, pode ser os componentes para fabricar um determinado tipo de produto, tem uma relação de 1 para 1, ou seja, um conjunto de matéria-prima e componente fabrica um conjunto de produtos, tá? Então é isso que vocês precisam ter noção. Outra observação extremamente importante é que o instrutor, o mediador da atividade, ele não vai fazer nenhum tipo de apoio, né? Não vai ter nenhum tipo de apoio entre as indústrias e os atacados, ou seja, as empresas precisam interagir. Então, se você é indústria, você precisa ter alguém na sua equipe que seja capaz de encontrar os atacados e oferecer os seus produtos, né? No caso do atacado, eles podem ter, de repente, agentes comerciais ou compradores que irão entrar em contato com vocês. Mas uma coisa importante, isso é uma regra, inclusive é uma singularidade desse simulador, é a relação de compra e venda dos produtos. Nós já apresentamos a vocês, de uma certa forma, que o simulador é uma tentativa de representar a realidade, mas ele não é a realidade. Então é uma forma simplificada de demonstrar como as coisas ocorrem lá fora. Bom, a relação de compra e venda de produtos, ela tem uma regrinha, que é a exclusividade de produto no trimestre. O que significa isso? A empresa pode fabricar e vender alfa, beta e ômega. Só que, se ela vendeu um lote de alfa para um atacado, ela não pode vender outro lote de alfa para outro atacado. Então, a ideia da exclusividade é basicamente para atender duas restrições da nossa dinâmica. Primeira delas, se nós tivéssemos essa possibilidade, inclusive o simulador aceita a venda fracionada dos tipos de produto, mas isso iria demandar muito tempo. O que significa isso? Se nós temos que vender parte da nossa produção de alfa para um atacado e parte da produção de alfa para outro atacado, vocês iriam levar muito tempo nas negociações. Então a matriz de combinações entre compra e venda ia ser muito extensa, muito ampla, e isso ia dificultar a aplicação do jogo, porque ia demandar muito tempo. Então a gente restringe através dessa regra, ou seja, a indústria pode vender os 3 tipos de produto para quem ela quiser, desde que exista uma exclusividade. Se vendeu um produto para um tipo de atacado, esse mesmo produto não pode ser vendido a outro. Eu vou
criar um exemplo para facilitar o entendimento de vocês. Então, digamos que nós temos de um lado indústrias, tá? Nós temos então aqui duas indústrias. A indústria A, que fabrica alfa, beta e ômega. E temos também a indústria B, que por sua vez também fabrica os três tipos de produtos. Do outro lado, nós temos então os clientes diretos, que são os atacadistas, né? Nós podemos colocar aqui em azul, né? Então temos os atacados, que eu vou chamar então de X, e o atacado Y. Cada um interessado em adquirir alfa, beta e ômega. Bom, se nós formos utilizar as regras, deixa eu para cá, da exclusividade, e eu vou usar então um exemplo. Digamos que nesse exemplo a indústria A vendeu o seu lote de alfa para o atacadista Y. Ela também vendeu um lote de beta para o atacadista X. Já a indústria B vendeu ômega para o atacadista X e vendeu beta para o atacadista Y. Utilizando a regra da exclusividade, o que sobra nessa negociação? Será que a indústria A pode vender alfa para o atacadista X? Não. Por quê? Porque ele já vendeu para o atacadista Y. Então não podemos fazer a venda, porque já fizemos para outro atacadista. Então o que sobra? O que sobra nessa relação? Vai sobrar, eu vou colocar pontilhado para vocês entenderem. Vai sobrar então a venda de alfa, por exemplo, da indústria B para o atacadista X. E a indústria A, que já tinha então vendido alfa e beta, vai poder vender ômega para o atacadista Y. Com isso, nesse exemplo, a gente esgota as possibilidades de compra e venda, porque todos os três produtos da indústria A já foram vendidos, assim como todos os produtos da indústria B também foram vendidos para seus respectivos atacadistas. Tá certo? Essa é uma regra importante, principalmente para a realidade dinâmica da nossa simulação, tá certo? E a atividade no jogo de empresas. Ok? Bom, voltando então para os nossos slides, né, que resumem um pouco as regras, eu vou apresentar então aqui os objetivos empresariais da indústria. Percebam, apesar de estar dentro das regras, né, nós utilizamos esse tipo de informação como sugestões, tá? Para que as equipes possam ter como referência para realizar suas atividades. É importante que as equipes tenham em mente, para chegar e ter um bom resultado, ou seja, uma boa taxa de retorno, que mostre a sua capacidade de gerar valor e vantagem, ela precisa seguir alguns passos, tá certo? O primeiro deles é tentar ser líder de mercado em pelo menos um
dos 3 produtos. A segunda orientação é garantir uma rentabilidade, no nosso caso aqui seria uma rentabilidade, um retorno sobre as vendas, né, acima de 25%. Fiquem bastante atentos, porque essa meta não é uma meta tão trivial, né, mas ela é importante para vocês poderem ter uma orientação. A terceira orientação é distribuir dividendos. Vocês vão verificar que as empresas começam com uma estrutura inicial, principalmente o capital social, e esse capital social, que foi aportado pelos sócios no início da atividade, ele pode ser então desenvolvido, gerando um negócio, e pode ser então redistribuído na figura dos dividendos, não só para os sócios, mas também pelos próprios acionistas, que porventura podem se aproximar da empresa. É importante reforçar que as empresas, de forma ilustrativa, são empresas SA, mas de capital fechado, são sociedade anônima, tá bom? E a outra orientação, já que uma empresa do ramo industrial, é tentar operar com capacidade produtiva de até 90%. O que significa isso? Se não produzir, não ter capacidade ociosa acima dos 10%. Se vocês seguirem essas orientações, a chance de ter um bom valor econômico no próprio negócio, na atividade, é considerável, tá certo? Então é importante a gente ter noção desses 4 objetivos que compõem as características da indústria. Bom, conforme eu falei, a indústria ela começa com um capital social, seria o dinheiro dos sócios para iniciar a atividade. O capital social, social de início da atividade é de R$1.500.000, tá certo? Ela também começa com 10 linhas de produção que já estão imobilizadas, tá certo? É importante reforçar que cada máquina representa uma linha de produção. Então, se você tem 10 linhas de produção, significa que você tem 10 máquinas no início da sua operação. A empresa também começa com 50 operários contratados. Esses operários, eles são importantes porque eles é que vão operar as máquinas, tá certo? Outra informação importante é as despesas com a equipe do gerencial, né? Então são despesas administrativas, essas despesas são fixas no valor de R$1.500.000 ao ano. Percebam que o nosso ciclo, mais uma vez, é um ciclo em trimestres. Se nós temos essa despesa nas regras com base anual, nós precisamos transformá-la, né, em despesas trimestrais. Se nós dividimos por 4, o resultado disso é que uma despesa administrativa fixa vai ser de R$375.000, independente se vocês vão produzir uma unidade ou se vocês vão produzir 100.000 unidades, tá certo? Vale a pena reforçar também que os custos e as despesas são corrigidos à inflação no período, e quem faz isso é o próprio simulador, tá? A indústria não começa com estoque de produtos acabados. Então é importante dizer o seguinte, o estoque para a indústria, ele serve talvez como uma estratégia de estoque de manutenção, estoque de segurança, né? Porque vocês vão observar mais adiante que a indústria ela opera sob encomenda, ou seja, ela fecha um contrato com o atacado e faz a sua produção. Detalhes então da linha de produção. A linha de produção, como eu falei, ela é composta essencialmente pelas máquinas e pelos operários, certo? Quanto custa cada máquina, né? Então o preço de compra de cada máquina é de R$100.000. Se vocês atentarem, a empresa começou com um capital social de R$1.500.000 e com 10 máquinas. Ou seja, desses 1.500.000, 1 milhão, ou seja, 10 vezes 100.000, representam as 10 máquinas que já foram imobilizadas, tá certo? Outra informação muito importante é que a máquina, ela só chega, se você queira comprar, na próxima rodada. Então ela tem a disponibilidade para ser utilizada após um período, ou seja, um trimestre.
Você não consegue comprar a máquina e ela está disponível no primeiro momento na decisão. Tá ok? Outra informação importante é a capacidade horas-máquina, chamo isso de autonomia. Então, cada máquina tem uma autonomia de 8.000 horas por trimestre, certo? Se vocês prestarem atenção, a empresa do tipo industrial ela começa com 10 máquinas e 50 operários. E aqui mostra que cada 5 operários são exigidos para operar uma máquina. Então, a relação homem-máquina é de 5 para 1, tá certo? Outra informação importante para que vocês entendam é que a máquina ela precisa ser mantida, então tem um custo de manutenção que é de R$1.000 por trimestre. O prazo de depreciação das máquinas ele ocorre em 5 anos. Se vocês estudaram bem a lição que trata sobre os aspectos do Brasol, os juros de curto prazo, os juros de longo prazo, eles são amortizados em 20 períodos. 20 períodos, que no nosso caso são trimestres, representam 5 anos. Ou seja, é o mesmo prazo da depreciação das máquinas. Tá certo? Bom, eu vou aproveitar e fazer 2 exemplos do que eu acabei de falar aqui. O primeiro tem a ver com a compra de máquinas, certo? É uma dúvida que pode acontecer ao longo do jogo. Eu disse então que a disponibilidade da compra de máquinas ela demora então um período. Então se você compra 10 máquinas no período 1, no trimestre 1, elas só vão estar disponíveis em T2. É como se ela tivesse sido fabricada, transportada, instalada. Então você tem a fabricação da máquina, depois ela tem a instalação, depois você tem treinamento, e ela então vai estar disponível no período seguinte, tá certo? Esse é um exemplo importante. Não adianta comprar a máquina na rodada 1 e achar que ela vai estar disponível na rodada 1. Outra informação que eu comentei, que eu acho importante, tem a ver com a capacidade. Cada máquina, então, tem uma autonomia da máquina de 8.000 horas no trimestre. Tá certo, muito bem. Se a empresa, se a indústria, ela já possui 10 máquinas, qual é a capacidade instalada da indústria no início da atividade, em T1. Eu vou pegar então, vou multiplicar por 10, porque eu tenho 10 máquinas, cada máquina com autonomia de 8.000 horas, então eu tenho capacidade de 80.000 horas para iniciar minha atividade. Toda a relação de produção, de produtividade, como eu estou dizendo, é associada a horas. Tá ok? Então é importante fidelizar isso para vocês. As indústrias começam com capacidade instalada de 80.000 horas por possuírem 10 linhas de produção, ou seja, 10 máquinas. Seguindo aí para a apresentação, né, nós temos então um demonstrativo que fala sobre os fatores de produção. Os fatores de produção são elementos importantes porque eles definem o desempenho produtivo, os custos associados à fabricação e também
possíveis relações quando a empresa não consegue vender tudo. Então, ela pode também estar associada aos estoques. Nós temos, então, esse quadro que mostra a relação entre os três produtos, no que diz respeito aos seus fatores de produção. Então, se vocês atentarem, nós temos o consumo de horas por máquinas e por unidade, o custo da matéria-prima por unidade, custo do frete do fornecedor e o custo de estocagem de produtos acabados, além do prazo de pagamento junto aos fornecedores, que já está pré-determinado e estabelecido em 60 dias. Se vocês prestarem muita atenção, foi o que eu falei no início da nossa aula de hoje. Vamos tentar, então, fazer uma relação entre os três produtos. O alfa, para ser fabricado, ele leva 10 horas. O beta leva 20 horas para ser fabricado. Ou seja, cada beta. E o ômega tem como fator de consumo para sua fabricação 30 horas. Então, isso é importante a gente ter a noção de que os fatores de produção, no que diz respeito ao consumo por cada produto, determinam o nosso planejamento de produção. Então, se vocês lembrarem, uma indústria ela começa com uma capacidade instalada de 8 mil horas por máquina, vezes 10 máquinas, 80 mil horas. Vou colocar aqui, capacidade instalada são 10 máquinas com 8 mil horas. Então, quanto que a gente consegue produzir de alfa, beta e ômega, considerando então o seu consumo de produção, né? Se nós temos 10 horas para alfa, 20 horas para ômega e 20 horas para beta e 30 horas para ômega. Nós faremos um exercício primeiro um pouco mais simples, pensando numa produção exclusiva. Quantidade produzida. Se nós temos aqui vai ser em unidades, né? De produto. Se nós temos 80 mil horas, quanto que nós conseguiríamos produzir de alfa, se fosse a única produção definida pela indústria? Se nós dividirmos então 80 mil por 10 horas, nós poderíamos produzir exclusivamente 8 mil unidades de alfa. E se for beta, 80 mil por 20, 4 mil unidades de beta. E quanto que seria de ômega? 80 mil por 30, se nós olharmos vai dar uma dízima, né? Mais 2.666 mil unidades. Na conta exata dá vírgula 66666. Então você não vai conseguir produzir 67% de um produto ômega. Então você arredonda, nesse caso, você arredonda para menos. Tá certo? Então, essa é uma lógica se nós produzíssemos exclusivamente um produto, alfa ou beta ou ômega. Mas, se nós quiséssemos fazer uma produção múltipla, ou seja, fabricar simultaneamente os três produtos, tá certo? Então eu vou fazer um outro exercício aqui.
Eu vou considerar a mesma capacidade instalada, de 80 mil, e eu vou definir a quantidade já de 2 produtos, e ele vai tentar achar a quantidade de um terceiro produto, levando em consideração o consumo produtivo de cada um dos produtos e a capacidade que nós temos. Então, nós temos também na sequência alfa, beta e ômega. Já sabemos que cada um tem um consumo. Consumo produtivo, que aqui é 10 horas, 20 horas e 30 horas. Mas digamos que o nosso diretor de produção já definiu que irá produzir quantidade a ser produzida 1000 unidades, 1000 unidades de alfa e 2000 unidades de beta. E ele ainda não sabe, está em dúvida, o quanto ele quer produzir de ômega. Bom, o que a gente pode fazer aqui então? Se nós colocarmos do lado uma outra coluna, colocando aqui horas utilizadas, que seria então o quanto, né, cada produto consumiu. O que nós podemos fazer? Se nós colocarmos aqui, né, daqui é o item A, daqui é o item B, e aqui é o item C, que corresponde o produto entre A e B. Tá certo? Então vamos lá. O diretor de produção pediu, já planejou, exigiu, na verdade, fabricar 1000 unidades de alfa. Então ele gastou, nesse processo de produção, 10.000 horas. Tá certo? E beta? Foram 20 horas para 2.000 unidades. 40.000 horas. Quanto que eu vou fabricar de ômega? Lembrando que nós temos 80.000 horas. Se aqui já usei 10, usei 40, já usei então 50.000 horas. Quantas horas de capacidade restam? Restam 30.000 horas. Então, 30.000 horas para ser fabricado de alfa, de ômega, nos daria então uma condição de quantas unidades? 1000 unidades, que daria então 30.000 horas. Se nós somarmos o total aqui, ó, nesse total, em termos de horas, nós teríamos então as 80.000 horas. E conseguirmos produzir de forma simultânea 1000 unidades de alfa, 2.000 unidades de beta. Então, nesse caso, agora, 1000 unidades de ômega também. Ok? Esse é um exemplo importante para que vocês tenham a noção de como usar a capacidade e os itens, né, os fatores de produção, consumo por cada item de produto. Voltando então para a apresentação, a gente tem que reforçar então, algumas coisas importantes também no que diz respeito ao custo da matéria-prima. Né? O custo da matéria-prima de alfa é R$500. O custo da matéria-prima de beta é R$900. E o custo para adquirir a matéria-prima para fabricar uma unidade de ômega é de R$1.200. Então, esse é o custo unitário da matéria-prima. Reforço a vocês de que não há necessidade de planejar a quantidade. O fornecedor entrega aquilo que vocês necessitarem. Porém, ele cobra a movimentação, que na verdade é o frete. Se nós olharmos então o frete, o custo para se entregar, né, o frete é de R$15, 20 para alfa, 27 para beta e 36 para ômega, ok?
Se vocês prestarem atenção e dividir 15 por 500, no caso de alfa, e dividir 27 por 900 de beta, assim como 36 e 1200 de ômega, vocês vão ver que vai existir uma constante de 3%, ou seja, o custo de frete do fornecedor é uma constante de 3%, tá certo? Então, isso é só para vocês validarem algumas lógicas de análise de custos. Se a indústria, porventura, tiver estoque, o estoque de alfa, para cada produto de alfa em estoque, vai ter um custo de R$10, de beta de R$20 e de ômega de R$30. Reforçando o prazo de pagamento que a indústria terá junto aos fornecedores é de 60 dias. Isso já está estabelecido, tá certo? É muito importante falar sobre os prazos de pagamento e também de recebimento, porque isso é uma lógica importante durante o jogo. Eu preciso que vocês entendam com bastante cuidado a relação do prazo de pagamento. Então, eu vou preparar para vocês aqui um exemplo para que vocês entendam como vai funcionar o que eu chamo de sistema de prazos e recebimentos. Nós já conversamos sobre o ciclo que representa cada rodada da simulação. E o ciclo é por trimestre, tá certo? Então eu coloco aqui, ó. Isso aqui é o ciclo do jogo. O ciclo do jogo ocorre em trimestres. Se nós pensarmos, nós então temos um trimestre, e que eu vou chamar então aqui de trimestre 1, dividido em quantos meses? 3 meses. Então, mês 1, mês 2 e o mês 3. Se vocês atentarem, a unidade de medida do prazo, ela ocorre em dias. Então, eu vou chamar isso de ciclo de prazos. Ciclo de prazos. Esse ciclo de prazos ocorre em dias. Se um trimestre tem 3 meses, quantos dias tem um trimestre? 90 dias. Por quê? São 30 dias contáveis. Então, ele vai de 0 a 90 dias. Então, o primeiro mês vai bater aqui na casa dos 30 dias e depois na casa dos 60 dias. Então, o prazo ocorre em dias, certo? Usando o exemplo do fornecedor, o fornecedor já oferece para a indústria um prazo de 60 dias. Então, se ele dá um prazo de 60 dias, isso vai fazer com que a indústria só comece a pagar as duplicatas da matéria-prima e componente que comprou, no nosso caso da simulação, a partir do 61º dia. Se isso daqui é o prazo, ela vai pagar quanto esse prazo? Não vai pagar na rodada 1, ela vai
jogar esse pagamento para o outro trimestre, que na verdade é a outra rodada. Mês 4, mês 5, mês 6. Então, primeira rodada, 3 meses, né, que é o trimestre, segunda rodada, os outros 3 meses. Vamos pensar então aqui, ó. O fornecedor, então, começa a mandar as duplicatas para a indústria, porque ele deu prazo de 60 dias, no 61º dia. Então aqui vai ter o pagamento. Mas é o pagamento de tudo? Não. É o pagamento de uma parte da matéria-prima que comprou. Se nós olharmos em frações, 60 dias corresponde a quanto de 90? 60 dividido por 90 vai dar 2/3, que é a mesma coisa. Ele deu 2 meses de prazo dentro de 3 meses. Então o prazo aqui, ó, representa 2/3. E o pagamento que vai ser efetuado na rodada é 30 dias de 90, que dá 1/3, ou 1 mês de 3. Então, 1/3. Podemos, além de pensar em fração, podemos pensar em proporção ou percentual. Quanto que dá 2 dividido por 3? 67%. E 1/3? 0,33. Se nós formos usar que o total do pedido de matéria-prima da indústria para o fornecedor foi de R$1.000. Então, o pedido no valor de R$1.000. 2/3 de R$1.000, ou 67% de R$1.000, serão pagos somente na próxima rodada. Por quê? Porque ele deu prazo de 60 dias. Então, pagamento de R$670 aqui, na próxima rodada, e pagamento de R$330 aqui na rodada 1. Então, essa lógica de pagamento, né, funciona dessa forma, como se fosse o prazo representa uma carência que o fornecedor apresenta para os seus clientes. Se usou 60 dias, são 2/3 de 90, ou 2/3 de meses, 67%. Isso aqui vai aparecer aonde? No balanço da indústria, vai aparecer como fornecedores, pagamento de fornecedores na rodada. E na próxima rodada, esses R$670 aqui serão pagos também como fornecedores. A mesma forma do prazo dos fornecedores para a indústria também serve da indústria para o atacado e do atacado para o varejo. Tá? Então vocês precisam pensar em porções, ok? Então é assim que funciona o prazo, o sistema de prazos e recebimentos, tanto para a indústria quanto para o atacado, ok? Voltando então para a nossa apresentação, nós ainda temos uma informação importante que é em relação aos recursos humanos, que na indústria são os operários, né? São eles que irão manusear as máquinas para fabricar os 3 produtos. Então, nesse sentido, a gente precisa entender como serão estabelecidos os custos com a mão de obra direta e a folha salarial dos operários. Primeira regra importante, o salário base dos operários estabelecidos ao ano, então a remuneração salarial ao ano é de R$12.000. É importante frisar que, como o ciclo é trimestre, a remuneração anual, né, o salário anual, ele vai estabelecer
a base para outras regras que eu falo para vocês a seguir. Bom, mas só reforçando, se o ciclo é trimestral, se nós dividimos 12 mil por 4, o salário trimestral do operário é de R$3.000 e o salário mensal seria de R$1.000. Observação 2, que é importante para a regra, é tanto a contratação quanto a demissão ocorrem no início do período. O que significa isso? O operário ele pode ser contratado no primeiro dia do trimestre, ser treinado na segunda semana e pode começar a trabalhar ainda dentro do próprio trimestre. Não precisa, ele não tem prazo para começar a trabalhar. Tá? Outra informação, custo com a contratação é uma constante, é uma taxa de 10% do salário anual. Custo de demissão é 40% do salário anual. O que seria o custo de contratação? Seria uma espécie de recrutamento de seleção, né? E custos com exames admissionais, por exemplo. E o custo com a demissão? Seriam os encargos trabalhistas, a multa contratual, enfim, isso é uma condição constante. Outras informações importantes sobre os operários é que nesse simulador existe uma decisão que nós chamamos de orçamento social. São investimentos feitos em benefícios indiretos, que poderiam ser ilustrados como vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, enfim. E o outro seria o treinamento, capacitação e qualificação dos operários. Esses dois, eles ajudam a operário a se sentir satisfeito e isso pode influenciar na produtividade da empresa. Vocês podem guardar isso muito bem. Eu vou aproveitar com essas informações sobre recursos humanos, então vou ilustrar para vocês essas regras. Então, nós temos como recursos humanos na indústria, são os operários. Se o salário anual é de R$12.000, ele vai servir de base para a gente definir, então, primeiro, que o salário do funcionário no trimestre é de R$3.000. Certo? Muito bem. Se considerarmos que no trimestre 1 a empresa já conta com 50 operários, ela então vai ter uma folha salarial de R$150.000, que é a representação de 50 operários vezes o salário que ele recebe, de R$3.000 no trimestre. Isso é uma informação importante. Bom, digamos que em T2, essa empresa, a indústria, ela, comprando máquinas, ela também precisa contratar operários. Então, ela pediu em T1 10 máquinas, mais 10 máquinas chegaram, que são instaladas em T2, já podem ser utilizadas. Então, para isso, ela pode, na verdade, ela precisa comprar mais, contratar mais 50 operários. Quanto seria, então, o custo de contratação? O custo de contratação seria o número de operários contratados vezes 10% do salário anual. Quanto é o salário anual? 12.000.
Então vai ser 50 vezes 10% de 12.000, que dá 1.200. 1.200 vezes 50, quanto que daria? 50 vezes 1.200. 5 daria 6, 60.000. Então, se a empresa recomenda 10 máquinas e as máquinas chegam no período, ela então tem que contratar mais 50 funcionários. O custo da contratação de 50 funcionários seria, por exemplo, 60.000. Se ela não fizesse uso desses 50 operários na rodada seguinte, ela pode demiti-los, só que aí ela vai ter um custo de demissão, que seria, em vez de 10, seria 40% de custo com a demissão dos funcionários. Ok? Bom, outra informação que eu havia comentado, só para vocês terem o reforço, então existe uma decisão que nós chamamos de orçamento social, que é parte, nós chamamos de benefícios, e a outra parte é treinamento. Esse orçamento social, ele então vai influenciar a satisfação dos funcionários. Por quê? Porque estão tendo benefícios indiretos e vão ser qualificados. Isso daqui vai gerar um efeito positivo no que a gente chama de produtividade. Ok? Bom, com isso, nós finalizamos as regras básicas da indústria e nós teremos na sequência, no nosso próximo videoaula, no nosso próximo encontro, as regras específicas para o atacado. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês nos seus estudos. Até lá!